Pois é, muita gente achou que bastava nomear o Paulo Guedes como ministro para que a economia estivesse salva e para que a Previdência estivesse devidamente garantida. Muita gente acreditou que, ao votar no atual presidente Jair Messias Bolsonaro, estaria elegendo um autêntico liberal no mais genuíno estilo britânico. Muita gente achou que um governo liberal nunca meteria a colher na relação de livre mercado. Muita gente acreditou mesmo que o presidente eleito jamais interviria na política de preços da sua mais importante e mais lucrativa estatal, que é a Petrobras. Mas, como treino é treino e jogo é jogo, depois de eleito, o novo velho governo tem mostrado que o liberalismo econômico que pregava durante a campanha não passava de mera fantasia para inglês ver e para brasileiro votar. Resultado, chegamos ao segundo trimestre do ano e nem sinal da tal reforma da Previdência, reforma que, aliás, o então candidato Bolsonaro combatia veementemente, faça-se justiça. Mas como oposição é pedra e governo é vidraça, agora é ele, Bolsonaro, que vai ter que assumir o filho bastardo que ninguém quer segurar. Mesmo sem dar as caras no Congresso, todo mundo já sabe, não é, presidente? A reforma é sua cria, não dos deputados. Mas como ele é um político da velha guarda, com quase 30 anos no parlamento, Bolsonaro, que diz representar a nova política, não consegue negar as suas origens. Pressionado pelo lobby dos caminhoneiros e também das empresas transportadoras, o presidente descumpriu uma importante promessa de campanha e suspendeu o aumento do preço do óleo diesel, metendo aí o bedelho na joia da coroa, a Petrobras. Resultado, um prejuízo bilionário para a estatal, para os seus acionistas e, adivinhe, para o governo brasileiro, que significa prejuízo para todos nós. Pois é, esse prejuízo, essa conta também vai cair no nosso colo. Os mercados reagiram imediatamente à intervenção de Bolsonaro e as ações da Petrobras, adivinhem só, caíram em um só dia 8%. Querem números? Pois bem, só em valor de mercado, a estatal perdeu 42 bilhões. Corrijo-me aqui. A estatal perdeu da noite para o dia, só em valor de mercado, 42 bilhões e 400 milhões de reais. Não é dinheiro pouco. Essa canetada populista de Bolsonaro, populista e irresponsável, diga-se de passagem, colocou a equipe econômica do governo toda em polvorosa. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que estava em viagem a Washington para negociações com o FMI, o Banco Mundial, ele teve que voltar às pressas para o Brasil para correr atrás do prejuízo e desfazer o equívoco do presidente. Pois bem, coube mais uma vez ao ministro da Economia corrigir o mandatário. Hoje, Guedes garantiu. A Petrobras tem total autonomia para determinar os preços dos combustíveis. Mas é claro que esse recuo de Bolsonaro, mesmo na voz do ministro da Economia, esse recuo do presidente Bolsonaro não pegou bem entre os caminhoneiros e as empresas transportadoras que já há algum tempo já ameaçam uma nova greve geral. E para tentar, então, acalmar os ânimos, tanto dos mercados quanto também dos caminhoneiros, da categoria dos caminhoneiros, né? E evitar essa greve, a equipe econômica anunciou mimos à categoria, né? Com créditos de 500 bilhões de reais do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, 30 mil reais para caminhoneiros autônomos, né? Compra antecipada de combustível e um repasse aí na casa dos 2 bilhões de reais, um repasse de outros ministérios, ou seja, esse dinheiro vai sair de outras pastas, não sabemos quais, para a infraestrutura. O kit bondade tem preço para o país e Bolsonaro está disposto a pagar, até porque ele, mais do que ninguém, sabe o custo de uma greve para
o Brasil, não é, Bolsonaro? Bom, no ano passado, quando ainda era pedra, porque era candidato, Bolsonaro, e quando Temer era a vidraça, porque era o presidente, Jair foi às ruas e foi um dos maiores incentivadores, um dos maiores entusiastas da greve dos caminhoneiros, que gerou aí prejuízos na casa dos bilhões de reais para o Brasil, prejuízos esses que até agora não foram sanados e não serão tão cedo. Aliás, Bolsonaro chegou a gravar vídeos, muitos vídeos, um deles conclamando a categoria dos caminhoneiros contra esta jornalista que vos fala, né? Conclamando o ódio dos caminhoneiros contra mim. Recebi ameaças de morte por vídeo, né? Por e-mails, graças ao nosso presidente, então candidato irresponsável, divulgando um vídeo meu me colocando contra os caminhoneiros como se eu fosse inimiga da categoria e não como se eu estivesse fazendo uma previsão do prejuízo que seria para os cofres públicos a tal greve dos caminhoneiros, como de fato se configurou aí, perdas de bilhões de reais, perdas ainda irreparáveis. Então, apesar dessas perdas, né, para o país, para o Brasil inteiro, a greve dos caminhoneiros, apoiada por Bolsonaro, trouxe o quê? Trouxe popularidade para ele, que era então candidato à presidência da República. E esse foi o preço pago por Bolsonaro para se eleger. Conquistada a presidência, agora o jogo virou, né? Agora são os caminhoneiros quem dão as cartas e ameaçam a estabilidade política e econômica do país. O presidente, ainda que negue, virou refém. Boa noite, Brasil.